um assunto tão importante, tão necessário para os dias atuais, onde as doutrinas bíblicas às vezes estão ficando de lado, ou não se sabe nem exatamente quais são as doutrinas ou as doutrinas fundamentais da fé cristã. É sobre isso que nós queremos falar com você. Os 5 fundamentos da fé cristã. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão da Escola Bíblica da Família. Meu nome é Adalberto Campos, eu sou um dos pastores aqui da família Barueri e quero lhe convidar a continuar conosco para que você possa ser edificado pela palavra do Senhor. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a graça e a paz de Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Cristã da Família. Você está assistindo a Escola Bíblica da Família. Eu gostaria de lhe fazer um convite. Se você ainda não curtiu ou se você ainda não se inscreveu na nossa página do YouTube, eu gostaria que você fizesse a sua inscrição. Certamente isso vai nos ajudar bastante. Também acione o sininho ali para que você possa receber notificações de todas as vezes que nós publicarmos algum material. Isso nos ajuda a alcançarmos mais pessoas com as nossas ministrações e assim edificar o corpo de Cristo Jesus. Amém? Então, se você puder, faça isso, vai nos ajudar bastante. Você está na Escola Bíblica da Família. Nosso propósito é trazer edificação para a tua vida. Nossa oração é para que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Isso é algo fantástico. Isso realmente é o nosso propósito, é a nossa oração. Nossa oração é para que o Senhor te use, que você seja instrumento do louvor, da glória do nosso Deus. Na nossa Escola Bíblica da Família, temos trabalhado nas últimas semanas sobre os 5 fundamentos da fé cristã. Os 5 fundamentos da fé cristã, eles começam ali em 1895, através de um movimento chamado Movimento Fundamentalista. Foi feito por uma série de igrejas, várias igrejas norte-americanas, que estavam sendo bombardeadas com a teologia liberal. Em virtude disso, os irmãos ali, os pastores, a liderança das igrejas americanas se reuniram e desenvolveram os 5 fundamentos da fé cristã, que nos dão norte, que nos dão base para aquilo que é cristianismo. Nós não podemos sair disso. Os 5 fundamentos da fé cristã são a infalibilidade e inerrância da Bíblia. Foi o nosso primeiro assunto aqui. O primeiro assunto, na verdade, foi uma introdução e, na sequência, a segunda aula foi esta, a infalibilidade e inerrância da Bíblia, a divindade de Jesus Cristo, o nascimento virginal de Jesus, que falamos na última semana, e hoje falaremos sobre a morte expiatória de Jesus na cruz, e a última aula falaremos na próxima semana, se o Senhor permitir, sobre a ressurreição corpórea de Jesus e a sua volta. Então fique aí conosco, fique ligado, certamente será uma grande bênção para a tua vida. Na última aula, nós apresentamos o terceiro dos 5 fundamentos da fé cristã. Nós falamos sobre o nascimento virginal de Jesus. Esse fundamento ele nos aponta para a promessa de Deus. Vimos que o fundamento do nascimento virginal de Jesus é importante porque as Escrituras afirmam que aconteceu e a Bíblia diz que ocorreu, e isso é importante. Se a Bíblia diz que aconteceu, que ocorreu, nós devemos crer, porque se nós não cremos naquilo que a palavra de Deus está nos afirmando, nós estamos repudiando a autoridade da palavra de Deus. Então esse é o nosso principal motivo em crer nessa doutrina. Na aula de hoje nós iremos falar sobre o 4º fundamento da fé cristã, a morte expiatória de Jesus na cruz. Este fundamento ele aponta para a nossa necessidade salvífica, ou seja, necessidade de salvação, e a única solução possível é através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esta é uma afirmação definitiva para o homem. Todo homem é pecador. No livro de Salmos diz: o Senhor, olhando a terra, não via um justo sequer, pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. A morte expiatória de Jesus, que é o nosso tema para esta aula, para a nossa compreensão a respeito dessa doutrina sobre a morte expiatória de Jesus, é importante nós entendermos, ou para concluirmos isso, nós precisamos entender algumas doutrinas que vão influenciar na forma de nós observarmos, na forma de nós entendermos essa doutrina.
Por isso nós gostaríamos de falar sobre 4 doutrinas. Na verdade, nós vamos fazer uma breve definição de 4 doutrinas bíblicas que nos dão base para tratarmos sobre a morte expiatória de Jesus na cruz. E a primeira doutrina que gostaríamos de expor, de forma muito breve, muito resumido mesmo, é mais o conceito apenas, é a natureza de Deus. A natureza de Deus, ela é perfeita e santa. Por isso, o pecado é algo repulsivo para Deus. Em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, nós vemos: Tu é tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por quê? Pois toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Aqui Abacuque está falando com Deus, é uma oração, e quando ele vê o juízo vindo contra o seu povo, o ponto principal que queremos destacar aqui é a respeito da forma que Abacuque vê a respeito dos olhos puros de Deus. Deus não suportar o mal. Então, a natureza de Deus é uma natureza pura e perfeita. Precisamos entender isso para avançarmos sobre o nosso assunto, sobre o nosso fundamento aqui. Segunda doutrina que gostaríamos de destacar é sobre o lugar das leis. A lei é uma expressão da pessoa e da vontade de Deus. Sendo assim, a lei é uma transcrição da natureza divina. Olha que fato interessante. A lei não é só um código, ela representa Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus é. Portanto, a desobediência à lei é algo muito sério, visto que a desobediência é um ataque direto contra a própria natureza de Deus. Da mesma forma que obedecer a lei pela lei é inaceitável, ou seja, é legalismo. Deus não quer um legalismo também, não quer que a lei seja mais importante, então obedeça a lei pela lei, já que não cumpre a função ordinária da lei, que é de ser um meio de se relacionar com um Deus pessoal. Então esse é o propósito da lei, revelar, manifestar a Deus. O descumprimento da lei traz em si as suas consequências e ela é passiva de punição, e em especial a morte. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17 diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Você conhece a história. Adão e Eva comeram da árvore que Deus falou para não comer, e o resultado foi a morte. Não apenas a morte física, mas também a morte espiritual no que diz respeito ao relacionamento com Deus. Ainda em Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a consequência do pecado, a consequência da desobediência é a morte. Ainda, Gálatas 6, 7 diz: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Então, Deus nos chama pela lei para obediência, que expressa o próprio Deus. Terceira doutrina a ser apresentada para avançarmos no nosso estudo é a condição humana. O homem é pecador e é incapaz de fazer qualquer coisa para salvar-se a si mesmo ou para livrar-se da condenação de pecado que ele vive. Romanos capítulo 7, versículo 22 a 25 diz: Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus ombros. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. O apóstolo Paulo está falando da sua grande dificuldade, que não é apenas dele, mas de todo homem, de ter uma vida reta, ou seja, a lei do pecado quer manifestar sobre as nossas vidas, a lei da morte,
mas graças, mesmo que a sua vontade, apóstolo Paulo tem a vontade da lei de Deus ou servir a Deus, mas ali ele tem uma grande batalha com relação a isso, manifestando a sua condição e a sua busca. O capítulo 8 de Romanos, para você ter um melhor entendimento disto, leia Romanos 8, você vai ver a vitória que nós temos através do Espírito Santo. Ali é tremendo. Romanos é, sem dúvida nenhuma, um livro fantástico. E por último, queremos trazer uma apresentação a respeito da doutrina de Cristo. A humanidade de Jesus significa que a sua morte expiatória é aplicável a todos os seres humanos. Ele não era um estranho tentando fazer alguma coisa por nós. Ele era um ser humano genuíno, no entanto, livre do pecado, conforme na narrativa que nós apresentamos quando falamos da divindade de Cristo e do nascimento virginal de Jesus, que foi na última semana. Por causa do seu nascimento virginal, mostra porque ele era livre do pecado, representando todos nós. Na carta escreve o apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5 diz: Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Glória a Deus. Então, esse é o Cristo emanado de Deus, o Cristo encarnado. Glória a Deus. Pois bem, tendo estes conceitos, né, principais, essas doutrinas alinhadas, gostaríamos de falar um pouco sobre o significado básico da expiação antes de falarmos da expiação. De certa forma, vamos falar de expiação, mas existem alguns temas básicos que precisam ser compreendidos, porque ao compreender os temas que vamos citar aqui, são 5 temas, você vai conseguir ter uma clareza melhor a respeito da morte expiatória de Jesus na cruz. O primeiro tema que gostaríamos de participar com os irmãos é a respeito do sacrifício. A palavra sacrifício no grego é tousia, denota primariamente um ato de oferta. Então, sacrifício é um ato de oferta. A morte de Jesus foi um ato de oferta. Em Hebreus capítulo 10, versículo 12 diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Cristo morreu a fim de santificar o seu povo por meio do seu sangue. E é importante manter em mente que o sacrifício de Cristo o faz tanto vítima como também o sacerdote que oferece a vítima. Ele se oferece, ele é sacerdote e vítima, né? Estabelecendo o sistema levítico ali que Moisés escreve. Segundo tema básico a respeito de expiação, que é importante compreendermos, primeiro foi sacrifício e agora é propiciação. A palavra propiciação no grego é hilaskomai, significa tornar propício, satisfazer, aplacar em uma busca pela misericórdia. Para nos livrar da ira de Deus, que merecemos, nós merecemos a ira de Deus, Cristo morreu como propiciação, ou seja, para aplacar a ira de Deus, para satisfazer a Deus por causa dos nossos pecados. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10 diz: Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amados a Deus, mas que Ele nos amou, enviando o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ok? Terceiro tema básico a respeito de expiação, que gostaríamos de trazer à luz aqui, é a substituição. Substituição é tomar o lugar de alguém. Podemos afirmar que a morte de Jesus foi substitutiva, ou seja, Cristo realmente morreu em nosso lugar. Isaías, capítulo 53, do versículo 4 ao 6, diz assim: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nos reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos. Preste atenção agora. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas
o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então Jesus Cristo foi o substituto do mal que deveria vir sobre nossas vidas. Preste atenção no versículo 12, do mesmo capítulo 53 de Isaías, diz assim: Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirei ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, agora, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, mais um texto mostrando o Senhor Jesus Cristo como nosso substituto. E ainda, segunda carta aos Coríntios 5:21, que diz: Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus se fez pecado, tomou a condenação do pecado por nossa vida. Quarto item, ou tema básico para nossa apreciação é redenção. A palavra redenção, no grego, é lutro, que indica libertar contra recibo de resgate, ou seja, libertar pagando o preço de resgate. Uma vez que, como pecadores, estamos escravizados ao pecado e a Satanás, por consequência, precisamos de alguém que nos proporcione redenção, que nos redima da nossa escravidão. Quando falamos de redenção, nosso foco traz a ideia de resgate, que traz consigo um preço que deve ser pago. Aí nós vemos alguns textos bastante importantes a respeito disso, que é Tito, capítulo 2, versículo 17, que diz: O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Ainda, 1 Pedro 1,18, que diz: Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatados, ou seja, o preço pago pela nossa redenção não foi prata ou ouro, mas foi do vosso vil procedimento que os vossos pais legaram, mas foi pelo sangue de Cristo. Agora sim, Hebreus 9,12 diz: Não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, o preço a ser pago para o nosso resgate, para a nossa redenção, foi o sangue de Jesus. E por último, último tema básico a ser apreciado, que contempla os princípios da expiação de Jesus, é reconciliação. A palavra reconciliação no grego é katalag, que significa troca. Denota reconciliação, ou seja, mudança de uma parte induzida pela outra. A morte de Cristo põe um fim à nossa inimizade e alienação entre Deus e a humanidade. A nossa hostilidade contra Deus, ela é removida. E é importante notar que Deus é o agente da reconciliação, onde Deus nos reconcilia com Ele mesmo. Não foi o nosso ato, foi o ato de Deus vir até nós e se reconciliar conosco. Nós fomos os ofensores, nós ofendemos a Deus, mas Deus foi até nós por meio de reconciliação. Por isso nós vemos em Romanos 5,11, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos a reconciliação. Ainda 2 Coríntios 5:18 e 19, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, ou seja, Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Que fantástico, né? Que algo mais lindo do nosso Senhor nos procurar. Esses são princípios básicos para tratarmos de expiação. Colocando a si mesmo no nosso lugar. Jesus, de fato, arcou com a punição que nos era devida. Ele apaziguou o Pai e concretizou a reconciliação entre Deus e a humanidade. Esta é a ação expiatória do nosso Senhor. Diante de todos esses princípios aqui apresentamos aos irmãos, agora sim gostaríamos de falar um pouco mais direto. Estamos falando sobre isso, estamos falando sobre expiação, mas gostaríamos de falar um pouco mais sobre a morte expiatória de Jesus na cruz. Então, o que foi a morte expiatória de Jesus na cruz? Ora,
A morte expiatória de Jesus na cruz foi a obra de Cristo. A obra que Cristo realizou em sua vida e morte. Para quê? Para nos obter salvação, conquistando para nós a salvação. Agora, qual foi a causa da expiação? Por que Jesus? Qual foi a causa da expiação de Jesus? Jesus veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados devido ao caráter de amor e justiça do próprio Deus. Então a causa, o motivo é o amor, é o caráter de amor, é o caráter de justiça do próprio Deus. Quanto à questão do caráter do amor, um texto extremamente conhecido, que é João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, na obra expiatória de Cristo Jesus está a revelação, a manifestação do amor de Deus que deu, que entregou o seu Filho unigênito para ser expiatório, fazer a sua obra expiatória por amor a nós. Agora, a respeito da justiça de Deus, seu caráter de justiça, nós observamos em Romanos, capítulo 3, versículo 25 e 26, que diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Ou seja, a justiça de Deus foi manifesta na obra de Cristo. Por ter Deus a sua tolerância, Deus tolerou o homem, até Cristo Deus vinha tolerando, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça. No tempo presente, ou seja, nesse tempo ocorre a justiça de Deus, para ele mesmo ser justo e justificador. Então Deus é o nosso justificador daquele que tem fé em Jesus. Através de Jesus Cristo, o nosso Senhor manifesta a sua justiça. Então, na justiça de Deus, sem Jesus, seria a minha e a sua morte. Seria o meu e o seu fim. Mas por conta da justiça de Deus, é manifesto a morte de Cristo Jesus, a obra expiatória de Jesus. O amor e a justiça de Deus foram a causa da expiação. No entanto, não nos ajudará em nada perguntar, talvez você já fez essa pergunta, qual dos dois é mais importante? Qual dos dois é mais importante? O amor de Jesus, o amor de Deus ou a justiça de Deus? Pois, sem o amor de Deus, ele nunca teria nenhum passo para nos redimir. Então, se Deus não tivesse o amor que tem por nós, nenhum passo Deus daria para trazer redenção às nossas vidas. E sem a justiça de Deus, não seria cumprida a exigência específica de Cristo, para que obtivéssemos salvação morrendo pelos nossos pecados. Ou seja, a justiça de Deus é tão importante quanto o amor, porque a justiça de Deus manifesta, é o start do desejo de Deus de manifestar o seu amor a nós. A justiça, Deus é justo, Deus é o pecado, Deus não pode ver o pecado, Deus não tolera o pecado. E por quanto disso, ele starta o seu amor aplicando a sua justiça nele mesmo ou no seu Filho, Jesus. Portanto, tanto o amor como a justiça são igualmente importantes. Ok? Se tiver alguma dúvida, nos procure em algum momento oportuno para que a gente possa conversar um pouco sobre isso. É um assunto bastante importante e muito para ser falado. Nós estamos sempre procurando trazer um resumo, não estamos fechando o assunto. Agora, por último, por que a expiação foi necessária? Ora, precisamos nos conscientizar de algo muito importante. Deus não tinha nenhuma necessidade de salvar ninguém, irmãos. Deus não se sentiu obrigado. Puxa, esse homem pecou, eu fiz o homem, ele desobedeceu, agora eu tenho que corrigir a mancada que ele fez. Não, Deus não era obrigado, Deus não sentia necessidade. Observe que Deus não poupou nem mesmo os anjos rebeldes. Nós vemos na segunda carta que o apóstolo Pedro escreve no capítulo 2, versículo 4, assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando para o juízo. Sendo assim, irmãos, Deus também poderia não ter nos poupado. Sendo assim, Deus também poderia ter escolhido a sua perfeita justiça e nos deixar com os nossos pecados, aguardando o julgamento final. Da mesma forma que Deus não manifestou uma obra expiatória para os anjos rebeldes,
mas antes lançou eles no inferno, Deus poderia fazer da mesma maneira conosco. Mas Deus escolheu nos amar, manifestar o seu amor por nós e a sua justiça através de Jesus Cristo. Ok? Mas, em amor, foi o amor de Deus. Deus decidiu salvar alguns seres humanos. Outro ponto importante. Alguns seres humanos. Não é todo homem que é salvo. Apenas que confessam Jesus como Salvador. Ok? Um dos princípios da nossa fé, de uma fé cristã tradicional, é não ao universalismo com relação à salvação. O universalismo é que todos os homens são salvos. Nós não cremos que todos os homens serão salvos, mas somente aqueles que confessarem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E a única maneira de salvá-los seria através da morte de seu filho. Ou seja, fazendo a expiação absolutamente necessária. Daí a importância dos temas que nós vimos anteriormente. Então, todos os temas, as doutrinas que nós vimos anteriormente, elas vão nos dar um bojo, vão nos dar um pouco mais de bagagem para esse entendimento. Espero que você esteja compreendendo. Mateus capítulo 26, versículo 39 diz: Adiantando-se um pouco, prostrou-se com seu rosto orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus mostra a necessidade da sua expiação em absoluta submissão, cumprindo a palavra de Deus. Então Jesus fala, olha, faça conforme a sua vontade, porque ele sabe que a vontade de Deus é a obra expiatória. E Jesus vai para o Calvário e ali ele é morto e crucificado. Pois bem, observe em Lucas 24, 25 e 26. Então lhe disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ali Jesus está a caminho com os discípulos que estavam a caminho de Emaús. E eles estavam reclamando, olha, não sabe das últimas, Jesus morreu. E eles estavam chateados e tristes com isso. Jesus falou, olha, loucos, nécios, vocês não sabem que convinha que o Cristo padecesse para entrar na sua glória? E ali, na continuidade do texto, a Bíblia fala que ele passa a lhe explicar de Moisés, os profetas, até trazer a sua obra de salvação. Em Hebreus capítulo 2, versículo 17, nós vemos, por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Jesus se tornou semelhante a nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ainda Hebreus capítulo 10, versículo 4 diz, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecado. Então, os sacrifícios feitos anteriormente, eles eram apenas uma alusão, eles apontavam para o sacrifício, para a obra expiatória de Cristo. Então, sangue de bodes e de touros não só serviam como símbolos para o sangue de Cristo derramado no Calvário. E por último, Hebreus capítulo 9, versículo 23, que diz, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Ou seja, os sacrifícios que eram manifestos anteriormente eram inferiores ao sacrifício de Cristo. Por que a expiação foi necessária? Foi essa pergunta que nós fizemos por último. Porque em amor, Deus decidiu salvar alguns homens, salvar os seres humanos. E não havia nenhuma outra maneira para salvar o homem, senão pela morte de Cristo Jesus, tomando o nosso lugar, conforme as doutrinas e temas que nós apresentamos no decorrer desta lição. Conforme vimos, a morte expiatória de Jesus na cruz revela o caráter de amor e justiça de Deus, onde por sua própria vontade misericordiosa redimiu o homem de seus pecados e por isso e para isso enviou seu único filho para tão obra gloriosa. Única e exclusiva vontade de Deus, manifestando amor e justiça para as nossas vidas, usando de misericórdia, não nos trazendo a pena que nos cabia, mas pelo contrário, trazendo a graça revelada em Cristo Jesus. Na próxima aula, nós iremos ver sobre o quinto fundamento, o último fundamento da fé cristã. Uma grande bênção, que bom que você está aqui conosco. Então não perca a última aula, a ressurreição corpórea de Jesus e sua volta, que aponta para a nossa eterna esperança.
Tenho certeza que o Senhor está falando com você. Tenho certeza que a palavra do Senhor tem encontrado o teu coração. Nossa oração é diária por isso. E fique aí conosco. Acompanhe. Certamente a palavra do Senhor vai fazer uma grande revolução na sua vida. Que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Tenha uma semana na presença do Senhor. Se tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato conosco, nos procure pelas mídias sociais. Estaremos sempre à disposição. Deus abençoe. Tenha uma excelente semana.